E aí, tudo beleza? David Art aqui do Chief of Design. Tô gravando mais um vídeo pra você. Nesse vídeo, eu vou falar pra você como eu saí do PJ e virei CLT. Isso mesmo, é o caminho contrário. Eu saí do PJ e virei CLT. Meu Deus, eu falei. Meu Deus, o que deu na minha cabeça? Eu tô doido. O que eu fiz da minha vida? Vamos trocar uma ideia sobre isso. Bora, vamos nessa. Então, em agosto de 2025, eu voltei a ser CLT Premium. Se você me acompanha no LinkedIn, você já sabe, né? Se você não me acompanha, tá perdendo tempo. Segue no LinkedIn, no Instagram, TikTok, nas outras redes sociais, tá bom? Pra que você fique sabendo das novidades. E aí, eu tô pra fazer esse vídeo já faz um tempo, né? Mas 2025 foi tão intenso, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, que eu não tava nem muito com cabeça pra fazer. Então eu tô fazendo esse vídeo agora em 2026 para ser o primeiro de 2026 e também para talvez te inspirar, para trazer uma nova ótica, uma nova percepção sobre a sua carreira. Talvez você, a partir desse vídeo, tenha um discernimento melhor sobre um caminho que você pode seguir ou não. Não que eu seja o maior designer do mundo, a pessoa que mais entende de carreira, que fez as melhores escolhas, não é sobre isso. É compartilhar com você a experiência e que talvez possa ser útil, né? Porque muitas vezes a gente tem dores parecidas, né? Então é mais sobre isso, tá? E aí, em agosto de 2025, eu publiquei lá no LinkedIn. Virei Product Designer Senior no Itaú. Nossa, esse post foi um dos mais curtidos, né? E muitas perguntas acabaram surgindo. Algumas perguntas as pessoas me fizeram diretamente, outras perguntas as pessoas ficaram no imaginário, eu sei, ficaram na mente de algumas pessoas. E aqui eu estou para poder responder e também passar essa minha experiência de sair do PJ e voltar pro CLT. Sair do PJ entre aspas, tá? Porque o TIF continua, então já tô adiantando isso aqui pra você. Mas é um movimento contrário, né? Até eu fui palestrar no DevPira, agora em dezembro, inclusive um abraço pro Tanji, que me convidou, e o tema da palestra era esse, né? Do PJ ao CLT. Até o apresentador falou assim, nossa, aqui normalmente as pessoas fazem o contrário, né? Ele vai falar sobre voltar pro CLT. É sobre isso. Eu vejo que a nossa carreira é muito menos linear do que a gente planeja, é muito menos reta do que a gente pensa como ideal, muito menos certinha do que os passo a passos que nós ensinamos aqui em aulas, em vídeos, em cursos para vocês. Eu vejo que é mais como uma grande teia onde existem tempos e movimentos que se conectam, sinergias que surgem, oportunidades que aparecem e você acaba escolhendo alguma. Você erra, eu já errei, e você acerta também, então faz parte. Tá? Então é sobre isso. Então eu escolhi fazer esse movimento que para algumas pessoas pode ser para trás, por alguns motivos. Mas antes de falar esses motivos, deixa eu responder essas principais dúvidas que ficaram na mente da galera aí, ou que já fizeram pra mim, tá? Então, a primeira pergunta é, o TIF vai acabar? O TIF valeu? O TIF não tem dinheiro. Então, não é assim. Calma. Inclusive, se inscreva no canal aqui, ative as notificações, porque o TIF vai continuar, tá? Você pode dar hype nesse vídeo para o TIF continuar. Você pode clicar nos links dos cursos, dos produtos que eu indico, das parcerias aqui, porque ele vai continuar, tá bom? Não tem como eu terminar o TIF. O TIF faz parte de mim. Tudo que eu consegui foi graças ao TIF na área profissional. Na área pessoal também, conheci muitas pessoas, fiz amizades. TIF é praticamente tudo assim pra mim, né? E então não tem como eu largar, né? Eu sei que inevitavelmente o tempo passa e em algum momento eu vou ter que pausar, mas eu sempre vou ser o TIF e é isso. Eu vou criar conteúdo até quando Deus quiser, até quando eu conseguir, até quando eu tiver ânimo, até quando eu perceber que eu posso agregar, que eu tiver também essa vontade de falar, né, de ensinar, de questionar, de trazer conhecimento, visão, percepções para as pessoas. Então, enquanto eu tiver esse sentimento, eu vou trazer, sei lá, do futuro, tá? Mas, pelo menos nos próximos anos, com certeza vai continuar. Isso daí é fato, assim, não vou largar o TIF. Até o próprio emprego no Itaú, assim, eu consegui graças, né, ao TIF ao Design, né? Eu nem sei, eu falei que eu fiz o post aí, eu já tô até esquecendo. Que burro! Tem um post lá, Product Designer Senior e tal, tá? Beleza. Então, o TIF vai continuar. O TIF também não tava falido. Sinceramente, o ganho do TIF, assim, mensal, girava em torno, né? Porque eu parei de fazer alguns vídeos e tal, até no final do ano aqui o Ed
me ajudou aqui a cumprir alguns vídeos de patrocínio que eu tinha pra fazer, de parcerias, né? Um abraço aí, um beijo aí pro Ed, que me ajudou nisso. Mas em ganhos do TIFF, assim, com cursos, com ações, com propagandas, tudo juntando, eu tirava mais ou menos um salário de um sênior mesmo. Não no sendo da melhor empresa, mas de um sênior, né, por mês. De um product designer sênior. Então não tava falido, assim, né? Claro que eu quero mais, tenho grandes ambições pro TIFF, inclusive muitas pessoas que eu converso de marketing, de negócio, falam, nossa, você tem um potencial, você tem muita chance e tal, etc, pra ganhar dinheiro e tal. E eu sei disso, eu tenho ambição, mas ainda não rolou, tá? Ainda não rolou. Porém, eu não tava desesperado. Tá? Não tava desesperado, assim, pra voltar pro mercado. Nossa, tem que voltar porque senão não vou conseguir pagar boleto. Não tava assim. Isso até me ajudou a fazer a escolha certa. Nesse quesito, vocês podem ficar tranquilos, tá? O TIFF vai continuar e nem o TIFF tava falido. Inclusive, tem os links da descrição aqui dos cursos, dos produtos que eu indico. Podem continuar comprando. Os cursos vão ser atualizados, que precisam. Eu vou continuar aqui dando suporte, gravando vídeo, fazendo conteúdo engraçado, educativo pra você, questionadores. Vai continuar, tá bom? Não tem nada disso, fiquem tranquilos. A segunda dúvida que surgiu... Qual que era a segunda? Não sei! Outra dúvida que surgiu é o seguinte, por que você não foi para liderança? Por que você não foi para especialista e etc, né? O TIFF voltou pro mercado para ser sênior. Olha, eu fico lisonjeado com isso. Obrigado, viu? Valeu mesmo por vocês terem essa percepção profissional de mim. Mas o fato é que eu, sinceramente, não ligo tanto pra título. Se eu fosse ganhar 30 mil como júnior, eu iria. Não que eu esteja ganhando 30 mil, só um exemplo. Mas se alguma empresa me oferecer 50 mil como júnior, eu vou. Eu não tenho esse problema, não. De título, nome... Sinceramente, eu sou bem tranquilo nisso. Eu não tenho questão, assim, às vezes de utilizar coisa usada, sabe? Por exemplo, meus MacBooks aqui que eu tenho é usado. Meu primeiro celular touch foi usado. Eu não tenho essa... Nossa, tem que abrir a caixa da Apple. Nossa, tem que ter o título de sênior. Não tenho isso. Eu não me vejo no momento como liderança, coordenação. Pelo menos não numa instituição como a que eu tô agora. E especialista, talvez, sim. Mas eu vejo que sênior tá bem, assim, pra mim. De acordo com minha bagagem, experiência, os desafios. Tá nivelado, então tá tudo ok. Não tem problema nenhum, tá? Inclusive, eu nem sei o que eu vou querer da minha carreira a partir de agora. Nem sei se eu vou querer ser Ford, Spec, sei lá, não sei. Eu quero primeiro conseguir me consolidar, aprender, poder trabalhar da melhor maneira, entregar realmente de fato, bons projetos, bons designs, e aí a partir disso eu penso, tá? Então não tô também nessa vibe, nessa expectativa, não, de futuro, de carreira, ou se eu entrei num cargo que não tá aquém, não tô pensando nada disso. Na verdade, eu acho que tá tudo muito bem, tá tudo ok. E a grande dúvida, a dúvida maior, então, que as pessoas se fazem é, por que você voltou, né? Já que dinheiro não era o grande problema, já que você tem um TIFF, assim, que é algo grande, querendo ou não, né? Em questão de UX, de Product Design, de design em geral, né? Realmente é um dos canais que mais tem credibilidade. Então, por que eu voltei, né? Por uma conjunção de fatores, tá? É como se os astros tivessem se conectado ali, se alinharam e deu tudo certo. Então, nessa grande teia que é a nossa carreira profissional, os tempos e movimentos apareceram ali com sinergias. Foi isso. Eu, inclusive, nunca cuspi pro alto falando que eu não voltaria pro CLT. Se vocês pegarem os meus podcasts, vídeos, eu sempre falo, se tiver uma boa oportunidade, eu volto, não sei o quê. E teve uma boa oportunidade e eu voltei. Então, quais foram os meus motivos para voltar, né? Primeiro, por ser Itaú. Itaú é a maior empresa do Brasil, né? Pública, né? O time de design lá, e aí é um outro fator que me fez também voltar, né? Então, primeiro, o nome Itaú, fato. Eu já tinha trabalhado lá, fiquei um ano e tal, trabalhei numa outra época, totalmente diferente, em outra questão. Então, também tinha essa coisa dentro de mim. Pô, tem que voltar lá, sei lá, ficou meio inacabado. Tinha isso um pouquinho de... E o Itaú, o nome. O nome chama muito a atenção.
é fato. Então, eu poder associar o nome do TIFF ao Itaú, mesmo que de forma indireta, soma muito pra mim. Inclusive, eu fui dar palestra no outro dia, e aí a pessoa que tava fazendo a arte colocou lá, Day arte do Itaú. Eu falei, não, peraí, coloca TIFF Web Design, coloca Itaú, mas também coloca TIFF, né? Pra você ver o tamanho do peso da empresa. Então, esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, trabalhar numa equipe de design como a do Itaú. São 900 designers, mais de 900 designers o time do Itaú. É gigante, né? Os processos, todo o conhecimento que tem lá, realmente foi uma coisa que me chamou a atenção, né? Que brilhou os olhos, tá? Então, essa possibilidade também. O outro ponto foi trabalhar com um amigo. Então, meu líder, meu chefe nesse momento é o Luan Matheus. Então, eu sabia que eu voltando no mercado depois de tanto tempo, com uma liderança como a do Luan, que é uma liderança mais amigável, que tem um trato pessoal muito bom, né, com as pessoas. Eu conheço o Luan, né, meu amigo, então, e acabou se confirmando, né, durante esses meses que eu já estou trabalhando com ele lá, sobre a liderança dele ser uma liderança que se preocupa com a pessoa, né, acima do profissional também. Então, eu pensei nisso, pesou muito nisso, né, a confiança que eu tenho nele. E também, claro, sem hipocrisia, o dinheiro, né. Apesar de eu não estar desesperado, mas você pensa, pô, Itaú, vai ser mais fácil financiar em minha casa, vai ter PLR, essas coisas a gente acaba pensando sim, tá? Então também contou, mas foi sinceramente o último item ali, não foi o primeiro não. E juntou meio que as oportunidades, assim, né? Surgiu a oportunidade, o Luan me falou, etc. Eu apliquei e deu tudo certo, foi tudo muito rápido e eu entrei novamente como CLT. Mas o principal motivo de eu ter voltado pro mercado de trabalho é um motivo que eu já conversei com algumas pessoas durante os podcasts, durante eventos, conversas informais, enfim, que era eu estar mais próximo do mercado. Eu sempre senti um pouco de falta de estar mais próximo do mercado. E com isso, eu caio nas duas principais razões, os dois principais motivos que me fizeram voltar realmente pro CLT. O primeiro é estar atualizado com as principais metodologias, aplicações, com fazer design realmente que o mercado está realmente fazendo no dia a dia, na prática. E a segunda, que está ligado diretamente com essa primeira, que é a razão de eu poder ensinar para você com propriedade. Então, eu não gostaria de ser aquele professor que é muito pesquisador, muito cientista e que fica apartado da realidade do mercado, fica um pouco afastado, desatualizado sobre o que está acontecendo no dia a dia. Nada contra quem é pesquisador integralmente, quem é cientista, nós precisamos desses tipos de profissionais mais literários, etc. Porém, para o meu tipo de conteúdo, para o tipo de mentoria que eu quero aplicar, para as ambições que eu tenho pro TIFF, eu queria treinar esse músculo, voltar a ter esse músculo de mercado. Mesmo que eu soubesse que eu ia apanhar um pouco, que eu ia ter dificuldade, tava tudo previsto assim, sabe? Eu me coloquei nessa piscina, vamos dizer assim, de propósito, para poder trazer melhores conteúdos para você, para poder trazer melhores conteúdos pro TIFF. Claro que tem tudo, assim, tudo envolve, tudo conta. Ah, vou associar o TIFF, ou pode associar o TIFF indiretamente ao Itaú. Ah, vou fazer conexões. Ah, vou conhecer pessoas. Ah, vou fazer isso e aquilo. Mas no final, é sobre aquela frase, aquela citação do São Beda, que o Mário Sérgio Cortella adora falar nas palestras dele, diz o seguinte, que há 3 caminhos para o fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Então, eu ficava pensando muito nisso. É algo que eu já tinha compartilhado com pessoas que foram lá no podcast, com amigos, em eventos, etc. Eu já tinha compartilhado isso, falava, poxa, eu não sei se eu tô ensinando realmente o que o mercado tá fazendo. Será que eu tô sendo honesto intelectualmente assim com as pessoas? Será que eu tô colocando elas no trilho certo, né? Porque muitas pessoas iniciam no design ou começam no design, migram de carreira, enfim, através dos meus conteúdos, né? Ou pelo menos que os meus conteúdos são os gatilhos para isso. E eu ficava pensando nessa responsabilidade que eu tenho e que eu preciso trazer o melhor para vocês. Eu não tento ser perfeito, porque perfeição não cabe a mim, né? Só cabe a Deus. E também porque se eu quiser ser perfeito, eu vou fazer um conteúdo merda, porque eu vou ficar muito enquadrado, enjaulado, querendo agradar as pessoas. Então não penso nisso. Mas eu penso e eu me cobro para poder trazer em questão de conhecimento para vocês o melhor, se não o melhor, pelo menos o suficiente assim para vocês poderem
continuar estudando e prosseguindo no caminho, nas jornadas profissionais que vocês têm, tá? Então, foi principalmente sobre isso. Os meus movimentos de voltar para o mercado foram para poder amadurecer como profissional, para poder adquirir conhecimento, para poder voltar a ter esse músculo de empresa, de dia a dia, e poder explicar, apresentar, ensinar, orientar vocês da melhor maneira. É sobre isso. Não tô fazendo aqui um marketing, nossa, saiu do PJ pra ser CLT só pra ser bonzinho e ensinar a gente. Não, não é sobre isso. Tô ganhando bem lá, tal, etc, né? Tem as coisas boas também. Mas, sinceramente, foi o principal ponto, tá? Foi o principal ponto. Tava afastado do mercado faz um tempo, né? Faziam uns 8 anos, né? E trabalhar com o PJ é diferente. Ter essa dinâmica de PJ, de pegar projetos pontuais, né, com clientes, é diferente, tá? É diferente mesmo. Então, eu me coloquei nessa situação para poder reaprender, né? Foi sobre isso. É algo que eu vou ficar para sempre? Não, definitivamente não. Inclusive, essa própria volta pro CLT me fez perceber que eu não tenho um perfil assim para ser CLT para sempre. Óbvio que eu tô falando isso agora, talvez, sei lá, o sistema me corrompa, eu vou pro mercado e adoro, realmente, sei lá. Prefiro ser a metamorfose ambulante do Raulzito do que ficar parado no lugar. Mas no momento, né, e por esse tempo que eu tô trabalhando, assim, como CLT, eu percebo que realmente são ciclos, são momentos. Então eu tô aproveitando, tô aprendendo, tô trabalhando, tô na luta aqui, tendo dificuldades, tendo aprendizados, etc. E faz parte. Até porque quando a gente trabalha como PJ é diferente, tá? Você trabalhando como freelancer na sua empresa, você atendendo clientes, é outra dinâmica, é outra comunicação, é outra política, é tudo diferente. Então, tá sendo um aprendizado muito grande. Até para eu saber o que eu quero pro meu futuro também. E o grande intuito desse vídeo, como eu falei lá no início, é trazer para você que tá tudo bem, viu? Se você foi PJ e quer ser CLT agora, se você é CLT agora e quer ser PJ, não existe certo, não existe errado, existe você. Você é o dono da sua carreira. Às vezes a gente fica preso ao que o guru fala, ao que o coach fala, ao que o livro falou, a receita de bolo de alguém, a carreira de outra pessoa fica se comparando. Mas cada um tem sua carreira. Cada oportunidade vai passando e você decide se você pega aquele cavalo que tá passando ali selado ou não, entendeu? Você que determina, você que é o dono da sua carreira. Então, voltou pro CLT, fracassou? Se você quiser ver assim, dane-se. Eu tô aqui no meu dia a dia pagando minhas contas com os meus sonhos pra realizar, eu que tenho que decidir. Então é sobre isso, é você que tem que decidir, tá? Não tem certo nem errado. Se você quer voltar, se você não quer voltar, tá tudo bem. Se você quer seguir para uma outra área, se você quer seguir para um outro caminho, também tá tudo bem, tá? O que eu penso é que a nossa carreira não deve ser moldada de uma maneira que a gente fique preso a somente uma forma de pensar. Na verdade, ainda mais no mundo da tecnologia, né? Com tudo que acontece no mundo, com a possibilidade de internet, etc. Tal, a gente tem que ser mais maleável, mais cambiante, mais flexível. Então hoje eu tô aqui, CLT, amanhã eu posso não estar, amanhã eu posso voltar e assim por diante, tá? Sempre fazendo uma relação de custo-benefício. Quanto que eu vou ganhar? Será que esse tanto que eu vou ganhar é compatível com a dor de cabeça que eu vou ter? O que eu vou ganhar como imagem, como experiência, pro meu currículo, pro meu nome? A gente vai fazendo esses cálculos e vai decidindo o melhor caminho. A gente não tem que se prender ao que os outros falam, não tem que se prender à carreira que os outros tiveram, né? Não é todo mundo que vai ter uma carreira que nem o CEO da Nike, que começa lá na Nike como estagiário, vai subindo até ser CEO. Todo mundo que abre uma empresa que consegue ser rico, né? E nem por isso a pessoa é infeliz, nem por isso a pessoa tá passando dificuldade, né? Não é porque a pessoa não é milionária, não é porque a pessoa não fez 6 em 7, né? E às vezes a pessoa até fez, mas ela, sei lá, mudou de vida, muda de área, muda. É sobre isso, assuma o controle aí da sua carreira, né? E me pergunta como que eu sei disso. Porque já errei bastante, né? E continuo errando. Mas a gente vai errando mesmo, porque é isso. Vamos encontrar o nosso caminho, tá bom? Então fica tranquilo aí sobre a sua carreira, vai pra cima nesse novo ano, nessas novas oportunidades que com certeza vão surgir pra você.
sem se apegar tanto a esses termos, modos de trabalho, etc, né? O importante é você ter o controle da sua jornada, da sua carreira. Inclusive, lá no Itaú eu só voltei porque são 2 dias presenciais, viu? Se fosse mais dias eu não voltava não, meu Deus. Mas isso aí fica para outro tema, fica para outro vídeo. Olha, a única coisa que me pega realmente é home office. Essa parada, isso eu tenho certeza absoluta, eu quero remoto. Quero 100% remoto. Isso é a única coisa que realmente acaba me pegando. Mas eu tô lá no Itaú, tá legal, porque ainda é o meu limite. Assim, 2 vezes na semana ainda eu consigo ir. Mais que isso eu não consigo, não. Essa foi uma outra certeza que eu tive. Mas deixa pra lá, depois eu comento, converso mais com você, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte aqui, tá? Deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações, segue o Tiff aí nas outras redes sociais, que aí a gente vai conversando. Tem os links dos cursos na descrição, tem os links dos produtos, dos livros que eu indico, também para você conferir, continuar aprendendo, estudando aí com o Tiff, beleza? Então, estuda aí, estudo é tudo. Estuda aí, galucha sempre. Um forte abraço, até mais, valeu, fui.